Nesse altar se encontra o tesouro mais precioso, que não se iguala a nada que há na face da terra. É feliz quem vai ao encontro da própria salvação, quem acredita na Eucaristia, manancial que jorra a vida. Estremece a minha alma, pois o amado está perto de encontrar meu coração e avivar todo o meu ser. Ao teu encontro eu vou, e ao meu também vais. Somos agora um só coração, intimidade sem igual, sem igual. Nesse altar se encontra o tesouro mais precioso, que não se iguala a nada que há na face da terra. Eu ando pelas ruas sem meu coração, as luzes desta noite não me prendem mais. Deixei-o no sacrário após a comunhão e trago no meu peito a mais profunda paz. Oh meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos. Você não tenha medo de viver assim, trocando a vida inteira por um grande amor, pois tudo aqui na vida sempre tem um fim. Só é perene a vida que vem do Senhor. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos. Olá, caríssimos amigos, irmãos e irmãs, no nosso programa de reflexão da Palavra de Deus, da reflexão dominical da Palavra de Deus, essa busca concreta e constante que devemos ter em relação ao mistério divino, a própria Santíssima Trindade. É o programa Lavra a Palavra, com o leigo deoniano, cantor, compositor Ricardo Ferrara.
Vamos então prosseguir esse momento de partilha, de reflexão, de intimidade, de ensinamento, de exortação e também de escuta da voz de Deus. Nós devemos cada vez mais nos exercitar naquilo que Deus está falando conosco. A arte de escutar. Rubem Alves, um grande literata, ele falava que muitas pessoas buscam cursos para falar bem, cursos de oratória, mas não existe um curso para escutatória, curso para escutar. E é uma arte difícil, porque requer empatia, requer compaixão, requer alteridade, requer se colocar no lugar do outro, descer no nível do outro, para que eu possa entender, para que eu possa compreender os seus sentimentos, os seus posicionamentos, os seus pontos de vista. Isso requer que a gente saia do nosso egoísmo, saia de si mesmo para ir ao encontro das pessoas. Ora, só pode fazer bem isso quem está sob a graça de Deus, quem está sob a inspiração da Santíssima Trindade. É impossível fazer essas coisas de forma humana. É a graça de Deus que nos move, que nos impele, que nos impulsiona. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange e nos compele a ir para a frente. Eu sou um barco à vela que eu estou indo rumo ao horizonte. E o meu horizonte, eu sei que é Deus. E se eu tenho Deus no meu horizonte, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Se você tem Deus no seu horizonte, você pode ter certeza absoluta, sem medo de errar, que Ele tem o melhor para você. Mesmo que você esteja passando por provas, por dificuldades, por angústias, por choros, por sofrimentos. Tudo isso faz parte e nenhuma dor ela é eterna. O segredo é o seguinte: tudo passa. Só Deus permanece. Só Deus fica. Só Deus é. É por isso que ele se manifesta no Antigo Testamento como sendo aquele que é. Eu sou o que sou. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãs, caríssimos irmãs, do nosso programa Reflexão Dominical Lavra a Palavra, com o cantor e compositor Ricardo Ferrara. Nós estamos já no ocaso do mês de outubro, esse mês inteiro que a igreja refletiu sobre a temática gravíssima e urgente da missão. Nós não podemos considerar que apenas aqueles que estão do outro lado do mundo, na China, na África, na Ásia, na Europa, que são eles apenas missionários. Isso devemos abraçar também como causa própria. Por quê? Porque nós somos batizados, somos enxertados, integrados ao corpo de Cristo. E a gente acaba contraindo alguns compromissos, algumas responsabilidades que são inseparáveis na vida do cristão. Ser sal da terra, luz do mundo, somos reis, profetas e sacerdotes. Somos enviados por Deus, com Cristo, sob a efusão do Espírito Santo, para que a gente possa fazer a diferença no mundo com os nossos dons. Cada um é único, cada um é específico, cada um é peculiar, cada um com os seus dons, habilidades que são diferentes, e está aí a harmonia e a beleza do povo de Deus. Somos iguais e ao mesmo tempo somos diferentes, e os nossos dons são complementares. Não é porque eu sei cantar, sei tocar, sei pregar a palavra de Deus, que eu sou melhor do que aquele, por exemplo, que está catando papel na rua. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Todos nós temos um lugar. Antes no mundo, nós temos um lugar no coração de Deus. Porque Deus nos chamou à existência. Deus não apenas se lembrou da gente. Ele deu a vida para a gente, nos amou, nos quis. Então você é querido, você é amado. Se em algum momento da tua vida, da tua existência, alguém te rechaçou, te rejeitou, te descartou, te deixou à margem do processo, mais importante que tudo isso é que Deus
nunca te descartou. Você é querido e você é amado. Ele te dá a força necessária para que você possa vencer e superar todas as suas crises, todas as suas feridas, as mais expostas da alma, para que a gente possa fazer a diferença. E a partir do nosso repertório de vida, mesmo com as nossas feridas que passamos no período da história, cicatrizadas, podemos ser canais de graça, canais de luz, aqueles que passaram pela mesma dificuldade, pela mesma experiência que nós passamos no passado. Olha só, você vai estar fazendo ali um serviço de bem comum, sempre olhando o próximo. É por isso que a igreja reflete sobre essa temática que é tão decisiva, ela é fundamental e ela é importante. Então que você seja missionário aí na tua casa, no teu bairro, na tua escola, na tua faculdade, e você possa ser o portador de Cristo, ser testemunha da ressurreição. Leve essa luz da vida, essa luz da ressurreição a todos os que estão precisando de um sabor da vida, do sentido da vida, de uma iluminação que vem do próprio Deus. Não precisa fazer discursos elaborados e grandiosos. Só o fato de você sentar junto com a pessoa e escutá-la, mesmo numa mesa de um bar, escutar o que ele tem a dizer, ter interesse pela história das pessoas, parar para escutar e sem julgamentos, já é meio caminho andado. E deixa o resto Deus fazer. Porque a graça pressupõe a natureza humana, como diz Santo Tomás de Aquino, filósofo e teólogo do século XIII. Então a igreja reflete sobre essa temática tão rica, tão maravilhosa e tão urgente que é a missão. E ela não se fica circunscrita apenas no mês de outubro. Ela perpassa todo o tecido cristão, todo o ano. Então, não fique apenas focado no mês de outubro, que é o mês da missão. É só para que a gente possa recordar que por vocação e por missão somos impelidos para levar Cristo em missão, ser testemunhas da ressurreição. Então vamos pedir a graça de Deus, humildemente, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo a nossa pequenez, os nossos erros. Não somos perfeitos, não obstante a tentação de querermos ser grandiosos, de querer aparecer, de querer ser deuses. Mas é nesse momento de intimidade nós reconhecemos o quanto que nós somos criaturas frágeis, efêmeros, passageiros, o quanto que nós pisamos na bola, o quanto que estamos distante do projeto de Deus, de sermos imagem e semelhança, de sermos outros Cristos, de sermos instrumentos da reconciliação, profetas do amor e ministros da reconciliação, como diria o Padre Deon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, da onde eu bebo essa espiritualidade da oblação e da reparação enquanto leigo deoniano. Então vamos mergulhar profundamente no coração de Deus e descobrir aí as riquezas para a nossa vida, para a nossa existência, as respostas que nenhum homem pode te dar, que nenhum pensador pode te dar, a não ser o próprio Deus que se fez carne, que habitou, que habita e que habitará para sempre no coração da humanidade. Sim, Senhor Jesus, Tu que conheces todo o coração, toda a verdade do Seu Filho e da Sua Filha, que agora escuta essa oração. Eu te suplico, eu te imploro. Envia o Espírito Santo para que possa abrir a nossa mente, para abrir o nosso coração para o verdadeiro louvor, para que a gente busque Deus não apenas pelos seus milagres, por aquilo que possa fazer, mas por aquilo que Deus simplesmente é, por o que Ele representa para cada um de nós. E Deus é Trindade, Deus é Pai, Deus é justiça, misericórdia e amor. E nos ensina também a caminharmos humildemente e perspicazmente no caminho, verdade e vida, que é o próprio Cristo Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, humildemente, queremos trilhar esse caminho de verdade, a partir da verdade do nosso coração, não fazer as coisas mecanicamente ou por fazer, mas entendendo o porquê se faz, a razão, o porquê se faz, porque a partir disso a verdade do nosso coração vai estar exposta. E para Deus, nada é impossível. Nada se esconde ao olhar misericordioso de Deus. Não há lugar que eu possa ir, que eu possa estar muito escondido, que Deus não possa me ver. Então, Deus te atinge no lugar que você estiver, independente da posição econômica, política, social, cultural, que você possa se encontrar nesse exato momento. Porque a salvação e a gratuidade de Deus são universais e são integrais. Universais porque atinge todo homem, do primeiro homem que nasceu até o último que haverá de nascer na face da terra, e integral porque é o homem todo. Todas as áreas da saúde, todas as áreas humanas, Cristo toca. E Deus quer tocar agora nesse exato momento. Sim, Senhor, olha o nosso coração, as nossas crises, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, os nossos choros. Tu que és um Deus próximo de compaixão e que não é indiferente à dor de um coração humano. Derramai o seu amor, a sua graça, a sua amizade sobre os corações machucados, feridos, vilipendiados, violentados pelos percalços, pelas dificuldades dessa vida. Faz-nos também acreditar que podemos ser instrumentos de amizade, de paz, instrumentos da reconciliação entre homens, instrumentos da comunhão com Deus, se primeiramente recebemos esse dom que é o encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então rezemos humildemente, invocando as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queremos colocar também neste momento de decisão, de eleição, onde o Brasil está dividido, está polarizado entre duas linhas de política, duas linhas de governo. Nós pedimos a efusão do Espírito Santo em todas as pessoas, que as pessoas possam se entender, se compreender. Quantas brigas, quantas discórdias, quantas desavenças, amigos de anos brigando, se matando por causa de política. Vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que o povo brasileiro tenha mais amor e diga não ao ódio, que saiba sentar à mesa com as diversas pessoas que pensam diferente, que possam se colocar no lugar delas, entender o seu pensamento e considerá-las, que as pessoas são maiores do que os seus pensamentos, maiores do que as suas ideologias, maior do que as suas culturas. Porque a vida humana está acima de tudo. E foi por causa da vida humana que Cristo deu a sua própria vida, para que todos tenham vida e vida em abundância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por aqueles ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimas, caríssimos amigos do nosso Lavra Palavra, então vamos
adentrar na palavra de Deus, no nosso evangelho dominical, que é exatamente a continuação do evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuraram, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é o filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, do nosso Lavra a Palavra com Ricardo Ferrara, estamos refletindo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Como vocês bem sabem, eu já venho trazendo essas informações em outros programas. O Evangelho segundo São Lucas é uma narrativa, uma descrição do encontro do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem com os homens mais descartados, mais pobres, mais colocados à margem do processo político, econômico, social e cultural daquela época. Então, Cristo veio para todos, não apenas para certas pessoas, certos grupos, certas tendências, mas a salvação, a vinda de Cristo, ela é universal. Ela estende a cada homem que tem existência, que tem a vida. E essa vida, ela é querida por Deus, ela é amada por Deus. Então, mais do que Deus ter se lembrado de alguém, Deus deu a vida para esse alguém. E essa vida, ela é querida por Deus, ela é predileta. Deus tem uma predileção por essa vida. Então, Cristo veio para todos, independente da classe econômica, política, social e cultural. Então, é interessante que Jesus, ele está em Jericó, e Jericó é exatamente o último estágio dos peregrinos para que eles possam ir a Jerusalém para fazer os seus festejos judaicos, por assim dizer. E essa é uma região também muito próspera e muito econômica. Isso equivale a dizer que havia ali muitos negócios que eram feitos licitamente e também ilicitamente. Há negócios feitos de uma maneira honesta e também de maneiras desonestas, por assim dizer. Isso sabemos, não é novidade, que onde há o ser humano, aí também há ganância, a ambição, a sede pelo dinheiro, a sede pelo poder, a sede de querer se colocar no lugar de Deus e querer ser um Deus na terra. E nisso, Jesus estava caminhando exatamente nessa região, com essas características. E ali nós temos um personagem que aparece na descrição. E é exatamente Zaqueu. O texto dá algumas características. A primeira característica do texto bíblico que dá em relação ao Zaqueu é que ele era muito rico, abastado, detentor de diversos bens, diversas posses. Mas por quê?
Como que ele enriqueceu? Como ele se tornou detentor de tantos bens? É porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele era ali um encarregado, um funcionário do alto escalão do governo. Então ele mandava os cobradores de imposto fazer o seu trabalho a pedido do Estado, coletando todos os impostos, por assim dizer. E dentro do judaísmo, os publicanos eram mal vistos, como se fossem amaldiçoados por Deus, descartados por Deus, porque zombavam do pobre, porque exploravam o pobre. Então, para o judeu, o publicano não tinha jeito. Era um zero à esquerda, não tinha salvação. Mas como sabemos que para Deus nada é impossível, que os critérios de Deus são diferentes dos critérios humanos, Cristo pensa de uma outra maneira. Deus pensa de uma outra forma, que é totalmente, diametralmente diferente do humano. E o que ele estava fazendo exatamente ali? Ele tinha ouvido falar de Jesus, toda a sua fama, os seus milagres, os seus feitos, as suas palavras, os seus discursos, os seus atos, e isso chamou muita atenção do Zaqueu, que era um publicano, que era um pecador público, que estava ali praticamente à margem desse processo político-cultural, descartados pelos judeus. Então, ele era uma pessoa que queria ver Jesus, mas ele tinha uma certa dificuldade natural, uma certa dificuldade física, porque ele era um nanico, ele era de baixa estatura. Agora você imagina que tinha uma multidão, muitas pessoas afluindo, querendo ver o Mestre, querendo ver a Cristo. Claro, ali naquela multidão nós temos as duas situações, pessoas com boas intenções e pessoas com más intenções, pessoas querendo realmente entender a palavra de Deus através daquilo que Cristo queria anunciar, e também os judeus, os fariseus, que esperavam ali um pretexto para que Cristo escorregasse, para que ele pudesse ser condenado e entregue à morte, como mais tarde isso haverá de acontecer fatalmente, e foi profetizado pelo próprio Cristo. Então, ele tinha ouvido falar de Cristo. Vamos pensar nas pessoas que ouviram falar de Cristo, mas que não tiveram ainda a experiência concreta da pessoa de Cristo, desse amor de Cristo. Então não basta apenas ter escutado, não basta ter apenas escutado na sua catequese, em uma homilia, numa pregação, na televisão. Se eu não faço a minha lição de casa, se eu não leio a Bíblia, se eu não frequento as celebrações, se eu não leio os documentos eclesiais, tudo isso ajuda a abastecer a minha fé. Porque o coração humano tem sede de Deus, tem sede da verdade, tem sede do bem. E o que acontece a partir daí? Ele tinha ouvido falar de Jesus. Só que a multidão atrapalhava, o impedia, porque ele era muito baixinho, ele era muito pequeno. Ele acaba arrumando ali um jeitinho, um jeito para que o encontro, mesmo que a distância, pudesse acontecer. Ele viu que tinha uma árvore, ele subiu na árvore e ali ele pôde ver melhor o mestre vindo. Mas qual que é o perigo de você subir demais? Esse subir na árvore não significa apenas subir na árvore, significa você ser espiritual demais e se esquecer das coisas humanas. Porque realmente, quanto mais nos tornamos espirituais, mais vamos nos transformando, mais vamos nos tornando humanos. E temos que integrar isso com as situações que exigem as nossas decisões, que a gente precisa tomar decisão para agir. Quantas injustiças que há no mundo, quantas dificuldades, quantas chagas. Então não basta ficar apenas em oração, não basta ficar apenas em reflexão. É preciso arregaçar as mangas e fazer a diferença no mundo.
Não estou me referindo a fazer justiça com as próprias mãos, mas naquilo que eu posso realmente intervir de uma maneira qualitativa, com competência, com inteligência, então que eu faça isso. Se eu tenho o dom para resolver algumas dessas situações, então Deus dá essa graça para a gente, essa inteligência, essa sagacidade. Então a gente tem que aliar o social com a espiritualidade, espiritualidade com a militância. Então não adianta eu ser espiritual e não ter esse lado missionário, de ir ao encontro das pessoas, porque aquele que fez a experiência concreta com Cristo não pode guardar essa riqueza para si. É automático. Eu mudo meu coração, eu mudo a minha forma de pensar. Claro, cada um no seu tempo, porque cada um é único. E vou ao encontro das pessoas. E também não basta ser apenas militante, apenas social. Porque se for apenas para assumir alguns trabalhos sociais, que eu assuma numa ONG e deixo de ser cristão, então. Porque ser cristão é isso, é primeiro o contato pessoal com a pessoa de Cristo. Cristo me transforma. Cristo é o critério das minhas ações, é o critério da minha vida. E aquilo que eu for fazer no mundo, eu tenho que utilizar os mesmos critérios que Cristo. As mesmas palavras, as mesmas atitudes. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Então pense como o Cristo agiria naquela situação. O que ele faria? O que ele diria? Como ele se comportaria? É exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Então, buscar conciliar a espiritualidade com o social. Não ser espiritual demais e nem de menos. Não ser social demais nem de menos. Mas buscar essa justa medida. Então ele sobe na árvore, Zaqueu sobe na árvore, ele vê toda a multidão e vê o mestre passar. Ele sabia que o mestre iria passar por ali. E Jesus finalmente chega no ponto onde Zaqueu estava, em cima da árvore. E olha só o que Cristo diz. O que você está fazendo aí em cima, Zaqueu? Pode descer daí depressa, correndo. Vem correndo, porque eu quero ir à tua casa. Você imagina ali o estupor. Você imagina a surpresa de Zaqueu, né? Um judeu indo ao encontro de um pagão, de um publicano, dos mais descartados da sociedade. Ele fala, ó, desce da árvore porque eu quero estar com você na sua casa. Então Zaqueu fica tão admirado, tão feliz com essa atitude que ele não pensa duas vezes. Ele atende prontamente o pedido do mestre. Agora você vê que tem sempre os espíritos de porco, que procuram algum motivo ali para colocar Cristo à prova. Fica falando, olha, esse judeu aí que vai ao encontro dos impuros, dos pecadores públicos, daqueles que exploram o pobre, o que ele foi fazer ali na casa dele? Por que foi comer na casa dele? Então você imagina o burburinho, você imagina os comentários disso. Com certeza eram pessoas que se consideravam mais perfeitas, mais santas do que as outras. E este é um grande engano, é um grande engodo. Porque todos nós temos as mesmas falhas, as mesmas dificuldades, as mesmas cruzes, as mesmas crises. Seja qual for a condição ideológica, cultural, social e política. Todos nós passamos pelos mesmos ais. Todos nós passamos pelas mesmas cruzes. E aí Cristo vai ao encontro de Zaqueu, adentra a sua casa, toma ali uma água, faz a sua refeição, e nessa conversa vai e conversa vem, Zaqueu se levanta e diz, olha mestre, se eu lesei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu atentei contra a vida de alguém, eu te peço desculpa, eu te peço perdão. Mas mais do que isso,
eu sou um homem detentor de bens, de riqueza, então eu posso muito bem dar metade de tudo que eu possuo àqueles que nada têm, os pobres, os descartados, os mais fracos. E se realmente eu prejudiquei alguém, eu vou restituir o quádruplo disso. Olha só o que Deus fez na vida deste homem. O que esse encontro com Cristo ocasionou, provocou na vida dele. Não é mais o mesmo homem. Temos aí uma verdadeira conversão, uma verdadeira revolução. Porque aquele que encontra de verdade com a pessoa de Cristo não olha para si, mas olha para os outros. Ele percebeu que ele pisou muitas vezes na bola, que ele foi pecador, mas agora ele quer se converter e quer dar um novo início. Ele quer dar um novo sabor para a vida. Ele quer dar um novo sentido à sua vida. E por isso ele encontrou a alegria de doar quase tudo para aqueles que nada tinham, para aqueles que ele explorou, por assim dizer. Então, era uma devolução, era uma reparação que isso estava acontecendo. E Cristo elogia a atitude desse pagão, desse publicano. E fala assim, olha, você está de parabéns e é esse o caminho. Porque hoje a salvação entrou no teu coração. Hoje a salvação entrou na tua casa. Porque você compreendeu bem o sentido. Porque você compreendeu bem esse significado. E a salvação ela não é destinada apenas a alguns preferidos, a alguns predestinados, a certos grupos, a certas tendências. Mas é universal. É a cada um de nós. É a todo homem e o homem todo. E percebemos aí também qual que é a missão, qual que é a identidade de Jesus. Ele que se identifica como o Filho do Homem, o enviado de Deus, que ele veio procurar e salvar aquele que se extraviou. Ele veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Então aqueles que já são perfeitos, que já são santos, Cristo não veio para eles. Para os arrogantes, aqueles que se julgam Deus na terra, mas para os pequenos, para os mais fracos, para os mais indefesos, aqueles que estavam à margem do processo da religião, à margem do processo da política, da cultura daquele tempo. Cristo veio reintegrá-los na sociedade humana, dizendo que eles têm valor também, que eles não podem ser descartados, que eles têm uma dignidade intrínseca que não se pode mensurar, que não se pode medir, porque é uma vida amada, é uma vida querida por Deus e não pode ser instrumentalizada, que não pode ser vilipendiada. Então, era exatamente essas reflexões, esses temas que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos refletir bastante, mergulhar na palavra de Deus, procurar fazer novamente as leituras e procurar entender também o que a palavra de Deus tem mexido comigo. Será que realmente eu tenho sido transformado por essa palavra? Eu quero ser transformado por essa palavra? Qual que é a sua abertura de mente? Qual que é a sua abertura do coração? O que ainda te prende? O que ainda te falta para que você possa ser mais de Deus? Para que você possa ser mais humano? Para que você possa ser mais pessoa? Para que você possa ser um outro Cristo no mundo? Então, é esse o desejo de Deus. Que sejamos felizes, fazendo felizes os outros também, fazendo a diferença, reintegrando pessoas, gerando comunidades, gerando comunhão, sanando as feridas, reintegrando as pessoas, acolhendo as pessoas, promovendo a vida, promoção humana. É isso então, meus caríssimos e caríssimas amigas, amigos, irmãos, irmãs do nosso Lavra Palavra com o Ricardo Ferrara. Foi um prazer inenarrável passar com vocês esses momentos refletindo sobre essas temáticas tão graves e urgentes da nossa vida espiritual, humana e social.
Então, que a gente possa refletir e que essas reflexões e a palavra de Deus possa gerar significados, vida e profunda transformação de cada um de nós. De um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos e até o próximo Lavra Palavra, se Deus quiser. Siga as nossas redes sociais. Se você ainda não está seguindo lá no Instagram, siga me.ricardo.ferrara e lá no YouTube, ricardo.ferrara, e acompanhe sempre o nosso conteúdo. Grande abraço para vocês, tenham todos uma boa semana, fiquem na paz. Nesse altar se encontra o tesouro mais precioso, que não se iguala a nada que há na face da terra. É feliz quem vai ao encontro da própria salvação, quem acredita na Eucaristia, manancial que jorra a vida. Estremece a minha alma, pois o amado está perto de encontrar meu coração e avivar todo o meu ser. Ao teu encontro eu vou, e ao meu também vais. Somos agora um só coração, intimidade sem igual, sem igual. Nesse altar se encontra o tesouro mais precioso, que não se iguala a nada que há na face da terra. É feliz quem vai ao encontro da própria salvação, quem acredita na Eucaristia, manancial que jorra a vida. Estremece a minha alma, pois o amado está perto de encontrar meu coração e avivar todo o meu ser.